Vamos orar, né? Vamos orar antes de começarmos o nosso estudo, pedindo as bênçãos de Deus, o nosso estudo, as pessoas que estão para chegar ainda, agradecendo a Deus pelo dia de hoje, né? Vamos orar então. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Pai, por cuidar tão bem de nós. Obrigado por podermos estar aqui hoje, reunidos neste local tão agradável, para estudarmos juntos a Tua Palavra, este livro tão encorajador, tão vitorioso, que é o livro de Apocalipse. Pedimos Tuas bênçãos pelo nosso estudo hoje, nesse término, que o Senhor possa nos ajudar sempre a lembrar e a entender bem o que fala o livro, a razão deste livro. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Muito bem, vamos lá então para o finalzinho, né? Estamos lá nos capítulos 21 e 22. Nós vimos na quarta passada isso aqui, né? As pessoas num grande julgamento e elas sendo julgadas, umas de acordo com os seus feitos e outras de acordo com o seu nome estar ou não no livro da vida, né? Aquelas que foram julgadas de acordo com os seus feitos, logicamente, não vão para o céu, vão para o lago de fogo. Nós já falamos um pouco disso, né? Aquelas que são julgadas de acordo com o nome estar no livro da vida, vão para a Nova Jerusalém, né? O céu. E é isso que nós vamos ver hoje, nos capítulos 21 e 22. Jesus dá aos seus leitores e a nós, né, uma ideia de como vai ser esse lugar que aquelas pessoas que têm o nome no livro da vida vão, né? Então, com certeza, você e eu queremos ter nosso nome no livro da vida, né? Para que a gente possa estar nesse lugar aqui, onde nós vamos estudar um pouquinho hoje. Então, olha lá o capítulo 21, né? João vê um retrato de como será a vida dessas pessoas no céu. Nós não vamos ler o capítulo assim inteirinho, vamos ver por algumas partes, mas eu vou mencionar algumas coisas aqui, né? No versículo 1, João vê um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já tinham passado, né? O mar já não existia. Viu a cidade santa que descia dos céus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. O que você entende sobre João ver a cidade santa descendo dos céus? Como é que você interpreta, como é que você entende isso? Pensa um pouquinho nisso, né? Tem gente que lê este versículo e fala, tá vendo? Vai ter uma cidade aqui na terra, né? Onde muitas pessoas vão morar na terra, não é? João não está vendo uma cidade descendo, né? Como é que você entende isso? Será que vai ter realmente uma cidade aqui na terra? Será que vai ter uma nova Jundiaí? Será que é isso que o texto está dizendo? Por que descendo, né? João vê aqui no versículo 2, né? A cidade santa que descia dos céus, né? Talvez descendo, queria falar? As pessoas, os salvos santos. Pode ser, talvez ali, eu entendo ali que descendo, no sentido de que ele está conseguindo ver agora, né? Não fala que a cidade está descendo para a terra, né? Mas João está vendo toda essa história, lembra, né? Ele terminou de falar sobre a história onde o dragão foi jogado no lago de fogo, tem um grande julgamento. Esse julgamento está acontecendo no céu, né? Não é na terra, é onde está o trono de Deus.
E lá João vê então a cidade santa descendo dos céus. Nunca fala que ela desceu dos céus para a terra. Apesar de tem muita gente que entende assim, porque acha que vai ter uma nova terra, né? Onde nós vamos morar nessa terra. Mas não é isso que o texto está dizendo, né? Nós já vimos que 144 mil não é um número literal, né? Não vai existir só 144 mil pessoas no céu. Jesus foi preparar um lugar para todos nós. Então, por que João viu descendo? Eu entendo que João agora está vendo, está chegando aos olhos dele essa nova cidade, né? E ele vai descrever para nós, para os seus leitores, né, em primeiro lugar, aquelas 7 igrejas, e para nós hoje, como esse lugar vai ser um lugar assim, sem a gente conseguir imaginar, de tão bom que vai ser esse lugar, tá? Então olha só, o que João está vendo ali, principalmente no capítulo 21, né? João diz que as pessoas que estão nessa cidade têm um relacionamento muito especial com Deus. Em primeiro lugar, elas vão ver Deus face a face. Como será isso, não? Até aquele momento, nós sabemos que ninguém viu Deus, né? Tinham pessoas que queriam ver Deus, mas Deus mostrou talvez só um pouquinho das suas costas, né? Mas lá neste lugar, as pessoas que vão habitar lá vão ver Deus face a face, como nós estamos nos vendo aqui. Olha só que lugar fantástico, né? Diz ali que Deus será o Deus deles e eles serão o seu povo. Deus vai estar habitando no mesmo lugar que eles. João diz que não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais lágrimas no céu, né? Neste lugar. Imagina um lugar onde não tem sofrimento. Lembra o que está acontecendo com os discípulos de Jesus, né? Naquela época? Quanto sofrimento eles estavam tendo pela perseguição. E João está dizendo, se você ficar firme, se você não se ajoelhar perante o imperador, você vai acabar indo para esse lugar aqui que eu vou descrever agora, um lugar onde não vai ter dor, lágrimas, sofrimento, tudo que eles estavam passando. Muitos já tinham morrido, né? Parentes próximos já tinham morrido por causa da perseguição, mas nesse lugar aqui não vai haver nada disso, né? Não vai ter. Imagina, né? Um lugar assim, um lugar onde todas as coisas tristes e desagradáveis não vão estar. Imagina, dá para a gente imaginar um lugar assim, né? O que mais que João descreve? Ele vai descrever a cidade como um cubo perfeito, né? Ela tem comprimento, largura e altura iguais. E João descreve o comprimento da cidade, olha, é 2.200 quilômetros de comprimento. Eu não sei quanta área que Jundiaí tem, mas com certeza não é 2.200 quilômetros por 2.200 quilômetros, né? Lembra? É comprimento, largura igual, né? 2.200 quilômetros, não sei nem aonde que dá isso. Daqui de São Paulo vai dar onde será isso aí? 2.200 quilômetros. Nem sei, né? Algum lugar do Nordeste, né? Imagina? Pernambuco. Mais ou menos uns 2.200. Imagina de São Paulo para Pernambuco, uma cidade só, hein? Será que só cabe 144 mil pessoas? Não, né? De jeito nenhum, né? Se aqui
tem uma área muito menor, e Jundiaí está com quantos já? 600 mil? 700 mil? Perto de 500. Perto de 500 mil, imagina, uma área bem menor, tem 500 mil, imagina uma área tão grande, com certeza cabe muito mais. Mas lembra, de novo, né, tudo isso é simbólico, tá? Ele está dizendo que vai ser uma cidade enorme, imagina o tamanho dessa cidade, né? Havia 12 camadas de fundação. Eu não entendo nada de construção. Tem alguém aqui que entende de construção? Eu guardo, entendo um pouquinho. Entende, né? Então, quando você vai construir algo, você tem que fazer uma fundação muito boa, certo? Né? Imagina você fazer 12 camadas de fundação. Já fez isso ou não? Não, nunca vi. Imagina que é uma coisa demais, né? É um exagero, vamos dizer assim, né? Mas olha, está dando uma ideia de que essa cidade vai ser muito bem protegida, né? Não tem como alguém cavar para entrar no muro dessa cidade, porque ela tem 12 camadas de fundação. Não sei, para você fazer um prédio mais ou menos assim, quantos metros de fundação precisa ter? Mais ou menos. Não, é bastante. Às vezes chega a dar 50 metros. 50 metros. Aquelas estacas Strauss, né? Sim, 50 metros. Vamos supor que 50 metros seja uma camada de fundação. Aqui essa cidade tem 12 camadas, né? É uma cidade que vai ser muito bem protegida. Nenhum terremoto, como tinha acontecido com Roma, né, vai abalar essa cidade. Olha a fundação que ela tem. É uma cidade muito bem construída, né? Cada fundação era feita de uma pedra preciosa. É isso que a gente usa hoje em dia na fundação? Não é, né? Olha só. Tá caro igual, quase igual. Está quase igual, né, com relação ao preço, né? Tá certo, né? Mas olha só que coisa, né? Olha o que João está querendo mostrar aqui, né? Jesus mostrando para João, e João está escrevendo sobre esse lugar aonde aqueles fiéis vão habitar. Olha só que cidade fantástica, olha o tamanho dela, olha a fundação, uma cidade segura, né? Ao redor dessa cidade havia um muro, e o muro tinha 65 metros de espessura. Não sei quantos que tem muro, 30 centímetros? 20, hoje em dia 20. 20 centímetros tem muro. Esse tem 65 metros. Daqui até a porta ali que você está, Gustavo, tem mais ou menos quantos metros ali? 10, 12, 10 metros. Acho que mais ou menos. 15 metros. 15, 20. Talvez uns 15 metros. Imagina 4 vezes isso aqui. Só de muro. A largura do muro, não é o comprimento do muro, né? Porque com certeza o muro tem na cidade, tem em volta da cidade toda, 2.200 quilômetros por 2.200 quilômetros de muro. E o muro tem 65 metros de espessura. Dá uma ideia, né, de proteção. Quem que vai conseguir entrar nessa cidade? Nenhum cupim. Não dá para cavar, porque tem 12 camadas de fundação. Não dá para furar, porque são 65 metros. Olha só, né? A ideia que está sendo dada para essas pessoas que estão sofrendo, que estão morrendo, que estão vendo as suas casas serem destruídas, a cidade ser destruída. Olha a ideia que está sendo dada aqui. Em cada lado deste muro existiam 3 portas, né? Então 3 portas em cada lado, 12 portas. E cada porta é uma pérola. Você sabe o tamanho de uma pérola, né? Não é muito grande. Imagina uma pérola
com 2 metros de largura, né? Por 2 e pouco de altura. Imagina, que loucura, né? Como não deve ser valioso isso, né? Além da fundação ser de pedra preciosa, cada porta era uma pérola. Imagina só, né? Será que vai ter pérola no céu, né? Nós vamos ver que as ruas dessa cidade eram de ouro. Imagina qual que é uma rua mais conhecida aqui em Jundiaí? 9 de julho. 9 de julho. Imagina 9 de julho toda de ouro, né? A cidade, as ruas dessa cidade são todas de ouro. Será que ouro e pérola vai ter algum valor para nós no céu? Acredito que não, né? Mas está mostrando para a gente que está aqui visualizando isso, como essa cidade vai ser fantástica. Imagina uma cidade com ruas de ouro, pedras como se fossem, portas como se fossem pérolas, não é? Está dando uma ideia de quanto essa cidade é valiosa, esse lugar para onde quem tem o nome no livro da vida vai. Olha só o que João está querendo mostrar aqui, né? Em cada porta havia um anjo, e essas portas estavam sempre abertas. Quem que vai se atrever a entrar se não mora naquela cidade, se tem um anjo ali do lado da porta guardando a porta, né? Não vai. Está dando uma ideia de proteção, não é? Essa cidade. Fala que não existia sol, porque Deus e o seu Filho são a luz. Nós não vamos precisar da luz do sol nessa cidade, porque o próprio Deus e o próprio Jesus vão ser a luz, vão estar iluminando esta cidade. Fala que não existia templo na cidade, porque agora as pessoas têm acesso direto a Deus e a Cristo, né? Naquela época, as pessoas precisavam ir num lugar como o templo, né? Para ter acesso a coisas espirituais. Nessa cidade não, porque nós vamos estar diretamente com Deus, com Jesus, não vai precisar disso. Fala também que havia um lindo rio saindo do trono de Deus. Em cada lado do rio existiam árvores, que eram chamadas de árvores da vida. E essas árvores davam fruto, cada mês um fruto diferente. Olha só, eu queria ter uma árvore assim na minha casa, né? Cada mês dava um fruto. Um mês dava laranja, outro mês dava limão, outro mês dava nem sei o que, né? Mexerica. Imagina assim, né? Cada mês um fruto diferente. Deus está providenciando tudo que as pessoas precisam, né? Proteção, provisão. Nós vamos falar um pouquinho disso daqui a pouco, né? Um lugar onde não vai existir nenhum tipo de dificuldade, né? Depois eu quero falar disso. Vamos dar uma olhada em algumas coisas aqui no nosso texto, antes de eu entrar em algumas lições, né? Olha o capítulo 21. Nós já vimos algumas coisas, mas eu quero ler só algumas partes para a gente entender aqui, né? Olha o versículo 3, 21, 3. Ouvi uma forte voz que vinha do trono, né? Onde Deus estava, e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará nos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Imagina um lugar assim, né?
Olha o versículo 7. O vencedor, né? O vencedor, aquele que fica fiel até o fim, né? Aquele que está lá com Jesus, aquelas almas que estão vestidas de branco, né? Os heróis da nossa história, os mártires. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Vamos pular o versículo 8 aqui, depois a gente volta para ele. Olha só o que mais que fala aqui. Nós já falamos, né, do muro, já falamos dos fundamentos. Vamos um pouquinho para frente aqui. Olha o versículo 22 do capítulo 21. Não vi templo algum na cidade, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa do sol nem da lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão em sua luz, os reis da terra lhe trarão a sua glória. As suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite, né? Deus e o Cordeiro estão iluminando sempre aquele local. Pula um pouquinho para o capítulo 22, versículo 3. Não haverá maldição nenhuma, o trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará em suas testas. Não haverá noite, eles não precisarão de luz, de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todos sempre. Olha só como vai ser essa cidade, né, que João está descrevendo aqui. Agora, a gente podia falar muitas coisas disso que nós falamos, mas eu quero que a gente pense em quatro lições, vamos dizer assim, que nós podemos tirar dessa descrição da cidade. Eu quero ver isso aqui junto com vocês agora. A primeira delas é isso, ó. Acredito que João está mostrando para a gente que neste local vai existir uma irmandade perfeita. Ele fala, né, que nós vamos estar para sempre com Deus, para sempre com Cristo. Como será que deve ser estar ao lado de Deus para sempre, hein? Olha só. Como será que deve ser estar ao lado de Jesus para sempre? Como será que deve ser estar ao lado do Espírito Santo para sempre? Junto com os salvos de todas as gerações. Você pode pensar nos heróis da Bíblia, né? Você pode pensar nos seus parentes que já foram, né? Como que será que vai ser um lugar assim, onde nós vamos estar para sempre com pessoas que nós amamos? Esse lugar vai ser assim, né? Vai ser uma irmandade perfeita. Nós vamos estar com todos aqueles que venceram, que foram fiéis a Deus desde o começo até o fim, junto com pessoas que nós conhecemos e amamos. Não será maravilhoso estar com essas pessoas, né? Se a gente pensa na nossa irmandade aqui na terra, né, que já é tão bom, né? É tão bom a gente passar tempo juntos, né? Lá agora nós tivemos na segunda-feira estamos tendo um curso de teologia, aliás, no domingo, né, nós tivemos um culto a Deus. Na segunda nós tivemos um curso de teologia. Na terça nós tivemos um estudo bíblico no prédio. Na quarta nós estamos aqui, né? É gostoso a gente passar tempo junto com os irmãos, muito gostoso.
Se já é tão bom aqui, imagina como vai ser no céu, não é? A gente não consegue nem pensar como isso vai ser algo gostoso, né? A nossa irmandade perfeita. Lá não vai ter nada que nos separe das pessoas que nós amamos. Imagina naquela época, o soldado bate lá na sua casa, adora o imperador aqui, não, eu vou separar o seu filho de você, passa a espada. Já pensou? Que terrível, né? Mas nesse lugar, nada vai nos separar, não tem como. Olha o tamanho dessa cidade, olha como essa cidade está sendo descrita, né? Eu penso numa irmandade perfeita, não vai ter nada que nos separe das pessoas que estão lá. A segunda coisa, né? Já falamos disso, né? Nós vamos estar juntos para toda a eternidade. As pessoas boas, nós não vamos conviver com pessoas ruins. Depois eu quero falar um pouquinho, o texto fala quem não vai estar lá, né? Depois disso, eu penso que o texto mostra também que nós vamos ter uma proteção perfeita. Além de uma irmandade perfeita, uma proteção perfeita, né? Tem um significado para nós, proteção, mas imagina para aquelas pessoas que estão sofrendo uma perseguição como nunca sofreram no Império Romano. Elas não tinham proteção nenhuma. O imperador tinha todo o direito de entrar na casa deles a hora que quisesse, né? O soldado romano tinha todo o direito de acabar com o comércio de quem fosse cristão a hora que quisesse. Não existia proteção, mas nessa cidade sim, uma proteção perfeita, né? A cidade tinha a forma de um cubo, né? A largura, o comprimento e a altura iguais, dando uma ideia, né, de proteção. É difícil entrar dentro de uma cidade assim. Nós já falamos um pouco disso no nosso texto, né? A cidade tinha 12 camadas de fundação. Não tem como fazer essa cidade tremer. Como Roma caiu por causa de terremotos, isso não vai acontecer com esta cidade. A cidade tem um muro alto e largo, dando a ideia que ninguém vai conseguir penetrar dentro dessa cidade. Tudo isso sugere que Deus está oferecendo uma proteção perfeita para quem tem o seu nome no livro da vida, né? Sim. Tem alguma explicação por que ele usar o 12 ou é só por ser um exagero mesmo? Eu acho que tem a ver com a numerologia, né, que nós estamos falando, né? São 12 camadas, são 12 portas, né? 3 de cada lado, né? Como uma cidade, né, que é como se fosse um quadrado, né? É um cubo, mas nós não estamos falando na altura, né? Nós estamos falando só no comprimento e na largura. Então são 3 portas de cada lado, são 12 portas, né? 12 camadas. Está dando de novo ênfase no número 12, que é um número completo, né? Então, nada literal de novo, mas mostrando que essa cidade é tão perfeita, ela é tão completa, que não tem nem como alguém cavar um buraco para entrar nela, não tem nem como alguém entrar dentro dos muros, tá? Ela usa muito o número 12, tá? Por isso aqui também, tá? Nada vai conseguir entrar dentro dessa cidade para machucar de alguma maneira o povo de Deus, como estava acontecendo nessa época. Um contraste, não é? E a grande pergunta que está sendo feita em todas as páginas do livro é: para onde que as pessoas queriam ir, né? Elas querem ir para esse lugar aqui, ou elas querem ir para o Lago de Fogo? Uma pergunta que é fácil de responder, né? Mas vamos ver na nossa vida diária como é que está a nossa fé, né? A gente vai se ajoelhar
na frente de qualquer outra coisa, ou vamos ficar fiéis a Deus, mesmo nas dificuldades? Com certeza nunca tão grandes quanto aqueles passaram, mas nós também temos, né? Então, se a gente quer ir para um lugar assim, como está sendo descrito aqui, nós temos que ser fiéis a Deus em qualquer dificuldade. Então, nós já temos uma irmandade perfeita, uma proteção perfeita. Acredito que também está sendo mostrado aí uma ideia de uma provisão perfeita. Olha aqui, tudo que nós necessitamos vai ser providenciado para nós. Nós não precisamos levar uma malinha com a gente, né? Não precisamos levar nada, tudo vai ser providenciado nesse local. Deus e Jesus vão ser a luz. Tem um rio maravilhoso saindo do trono, a árvore da vida para matar a fome, que produz todos os meses uma fruta diferente, ruas de ouro. Deus vai tomar conta de todas as nossas necessidades, é a ideia, né? Então nós temos uma provisão perfeita também, uma irmandade, uma proteção e uma provisão perfeita nessa cidade. E a quarta, além de tudo isso, uma alegria perfeita nesse local. O texto diz que não vai ter lágrimas, não vai ter dor, não vai ter choro, não vai ter nenhum tipo de sofrimento do céu. Tudo que é difícil para nós aqui na terra, não vai ter nesse lugar. Olha só que coisa, né? Que ideia maravilhosa está sendo dada para aquelas pessoas que estão ali sofrendo muito por causa de uma perseguição. Agora, se o livro está falando sobre coisas que iriam acontecer 2000 anos depois, para que dar essa ideia aqui, né? Não faz sentido, né? As teorias que colocam o livro de Apocalipse, tudo lá no futuro, não faz sentido. Mas nós estamos vendo, né, que está acontecendo para aquelas pessoas ali, né, que estão passando por uma perseguição terrível, e se elas ficarem fiéis, olha para onde que elas vão, um lugar onde não vai ter sofrimento, a proteção de Deus vai estar ali, né, a provisão de Deus vai estar ali, um lugar de alegria, um lugar onde nós vamos estar com todas as pessoas que ficaram fiéis para sempre, né? Não vai ter doença no céu. Olha só que coisa, não é? Não vai ter doença. Hoje nós tivemos um velório e um enterro de uma irmã física, né? Uma irmã na carne, de uma irmã espiritual nossa, né? Que estava começando a frequentar lá conosco, e ela teve uma parada cardíaca e faleceu nessa madrugada. Olha só que coisa difícil, né? Coisa triste. Com certeza todos nós conhecemos situações assim, mas nesse lugar aqui não vai ter doença, não vai ter sofrimento, né? Não vai ter celulite no céu, olha só aí, né? Que coisa, né? Não vai ter nada desagradável no céu, não vai ter nada ruim, não tem espinhos nas ruas, né? Deus está querendo transmitir uma ideia de uma perfeição, é um lugar de alegria perfeita, tudo no céu, nesse lugar, né? Nessa cidade que João está vendo, porque a ideia das pessoas ali era de cidades, né? Elas moravam em cidades como nós. Então a ideia de uma cidade perfeita, é isso que a palavra aqui está querendo nos transmitir. E o que será que Deus está querendo dar esse retrato, hein? Pensa um pouco no que está acontecendo ali, pensa um pouco no sofrimento, na tristeza, na dor, na morte de familiares que aconteceram por causa dessa perseguição, né?
Eu creio que Deus dá esse retrato no final porque Ele quer nos dar esperança. Ele quer que a gente saiba o que nos aguarda se nós ficamos fiéis a Ele, né? Deus quer que nós saibamos o que está à espera do seu povo. Ele quer que nós sejamos mais fortes porque temos um conhecimento do lugar para onde nós estamos indo. Quando você vai tirar umas férias, você vai fazer um passeio, quando você sabe, conhece, já viu foto, alguém te falou, né, do lugar para onde você vai com muito mais vontade de ir, não vai, né? Olha, eu vou fazer, nas minhas férias, eu vou lá para Pernambuco, né? Ou para onde você vai lá para Pernambuco? Eu vou lá para Porto de Galinhas. Eu já fui no Porto de Galinhas, olha, um lugar muito bonito, tem isso, tem aquilo, então a gente fica com mais vontade de ir, né? Quando a pessoa vai mostrando as coisas bonitas que tem num lugar onde nós estamos planejando ir, passar uma semana. Imagina um lugar onde nós vamos passar a eternidade. Eu creio que Deus está mostrando, principalmente para eles ali, né? Foi escrito em primeiro lugar para eles, mas para nós também, para todas as nossas gerações, que a gente conheça melhor o lugar para onde nós vamos, porque isso vai nos dar mais firmeza, mais força para aguentar as dificuldades. Se eu sei, olha, o meu trabalho é puxado, eu tenho que acordar cedo, eu volto tarde para casa, não é fácil eu aguentar o chefe lá no trabalho, mas eu sei que eu vou ter um mês de férias. Então, quando eu sei disso, me ajuda, não é, a aguentar as dificuldades. Quando nós temos essa visão, essa ideia de como vai ser bom, não dá nem para a gente descrever, né? Um lugar onde nós vamos morar eternamente, não é uma semana, um mês. Isso deve nos dar forças, deve nos encorajar para passar a nossa vida aqui nessa terra, que muitas vezes temos dificuldades. Eu creio que é por isso que Deus dá essa ideia no final desse livro, porque ele podia ter terminado ali no capítulo 20, né? Já morreu a primeira besta, já morreu a segunda besta, já morreu o dragão, já morreram todos aqueles que eram seguidores do dragão, aqueles que estavam seguindo Jesus venceram. Pronto, acabou, né? Essa é a ideia do livro. Com Jesus nós vamos vencer. Mas ele termina o livro mostrando aonde aqueles que vencem vão morar eternamente. Eu creio que isso é para nos encorajar, né? Nos ajudar nas dificuldades, porque a gente está vendo aonde nós vamos se permanecermos fiéis. Essa é a ideia. Quando nós passamos por dificuldades nessa vida, Deus quer que nós estejamos pensando no lugar que está sendo preparado para nós, né? João capítulo 14, não é isso, né? Jesus está indo preparar um lugar para a gente. E quando a gente pensa nesse lugar aqui, lendo o livro de Apocalipse, nos ajuda a nos concentrar nesse lugar, a não reclamar tanto, né? A sermos fiéis, acordar de manhã quando está frio para participar do culto, a chegar em casa tarde da noite no domingo para participar do culto, né? Isso nos dá um encorajamento, porque olha para onde nós estamos indo, se formos fiéis, né? E eu acho que nós precisamos guardar esse retrato do céu na nossa mente em todos os momentos da nossa vida. Olha, o livro de Apocalipse é um livro fantástico, é um livro de encorajamento, de ânimo, né? E quando a gente tem essa ideia, essa visão de como o céu vai ser um lugar maravilhoso, nos ajuda no dia a dia, né?
Eu não sei sobre você, quanto você pensa no céu, né? Mas você deveria pensar no céu todo dia. Meu pai tinha uma plaquinha que está comigo agora, no escritório dele, uma plaquinha que quando eu era menor, eu lembro muito dessa plaquinha lá no escritório dele, e eu achava, eu tinha uma ideia na minha mente que era uma coisa grande, né? Quando meu pai faleceu, eu fiquei com muitas coisas dele e fiquei com essa plaquinha. É desse tamanho, né? Mas é uma plaquinha que diz, talvez hoje. Só isso que fala. Meu pai tinha isso no escritório todo dia, quando ele entrava, sentava na mesa, ele via essa plaquinha. E eu faço isso hoje, né? Todos os dias. Nos ajuda a lembrar dos céus, talvez hoje, né? Talvez Jesus volte hoje, talvez nós estamos indo para lá hoje, né? Então, como essa senhora que faleceu, ela não fazia parte da família de Deus. Deus vai saber como julgá-la, né? Não cabe a nós não somos juízes, né? Ela vai passar por esse julgamento aqui, como todos nós estamos vendo, né? Mas olha o lugar para onde aqueles fiéis vão. Pensa no céu bastante, né? Pensa no céu todo dia. E guarda essa imagem no capítulo 21 e 22 de Apocalipse, desse lugar, que com certeza vai ajudar você, como ajuda a mim, a passar por dificuldades na nossa vida. A gente sabe para onde nós estamos indo. Existe uma coisa a mais que eu quero que a gente estude, né? Que o texto também fala, quem não vai entrar no céu e quem vai entrar no céu. Eu quero que a gente dê uma olhada nisso junto, porque é importante a gente entender, né? Quem não vai estar lá e quem vai estar lá. Então, eu quero que a gente olhe algumas passagens aqui, nesses 2 capítulos, que vão nos ajudar a entender isso. Primeira coisa, vamos ver quem não vai entrar. Vamos ver a parte negativa primeiro, né? Olha lá, volta lá para o versículo 8, que nós pulamos, do capítulo 21. Olha lá, volta comigo lá. Não sei qual versão da Bíblia você usa, eu estou usando a NVI. Se você tiver algumas outras palavras, né? Se você tiver o Almeida, alguma coisa assim, eu quero que você leia também, que nos ajuda a entender um pouco mais o texto. Mas olha o capítulo 21, versículo 8. Quem não vai estar nesse lugar? Mas, enquanto a gente está lendo isso, pensa na situação daquela época. Pensa no perseguidor. Pensa no discípulo de Jesus que não aguentou e se ajoelhou na frente do imperador. Essas pessoas aqui não vão estar nesse lugar. Olha aqui, versículo 8. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras, eu podia pular essa, né? Podia pular a próxima, né? E todos os mentirosos, podia ter deixado essa de fora, né? O lugar deles será no lago de fogo, já falamos disso, né? Onde está o dragão, né? Que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Vamos pensar um pouquinho nesses termos aqui, né? Todos esses aqui não vão entrar no céu. Pensa, não é só estes, né? Não são só estes. Aqui João está dando uma lista de pessoas
que tem a ver com a situação que eles estão passando. Mas com certeza essa lista é muito maior, né? Olha aqui, ó, os covardes. Quem que pode ser esses covardes aqui? Eu acho que pode ser tanto o soldado romano, né, que entra lá com toda a força que tem no meio de uma casa humilde e mata alguém, né, sem chance da pessoa ter qualquer tipo de defesa. Ou pode ser um discípulo de Jesus, né, que não aguentou, se acovardou diante de um problema, de uma situação. Nesse caso aqui, se ajoelhou na frente do imperador. Esses não vão entrar nesse lugar. Os incrédulos, os medrosos, ótimo, legal, medrosos, né? Sim, talvez aí covarde no sentido de ter medo, né? Medo da dificuldade, medo do problema. A pessoa não quer encarar o problema, não é? Ela tem medo, ela se afasta de Deus quando o problema vem, né? Não é só naquela época, né? Vamos pensar hoje também, né? Esse tipo de pessoa não vai estar nesse lugar, né? Então nós não queremos ser assim, né? Obrigado, né? Medrosos é uma boa palavra aqui. Olha a próxima, os incrédulos. Essa é mais fácil da gente entender, né? Aqueles que não têm fé. Muita gente ali no Império Romano não acreditava em Deus. Esses não vão entrar nesse lugar de jeito nenhum, né? Muita gente hoje, infelizmente, que não tem fé em Deus, não acredita, não vão entrar nesse lugar. Tem outra palavra aí para incrédulo? Aquele que gosta mais de uva italiana do que de Deus. Gosta mais de uva? Eu gosto bastante de uva, né? Não é incrédulo. É que lá na Itália antigamente era assim. Sim, verdade, né? As pessoas gostavam mais das coisas do que de Deus, é verdade, né? Sim. Idolatria, né? Nós vamos falar deles aqui também, né? Aqui as pessoas que não têm fé não vão entrar nesse lugar. A próxima aqui, ó, os depravados. Tem alguma outra palavra aí no seu? Acho que você está lendo qual? Abominável. Os abomináveis, né? Impuros, sim, são traduções boas. Imagina o Império Romano, nós já falamos, né, que uma das causas da queda do Império Romano era a imoralidade dentro do Império. É só você ler qualquer livro do Império Romano, assistir qualquer filme dos imperadores e você vê como era uma depravação. Existe essa palavra? Sim, né? Uma impureza, né? Total. Esse tipo de pessoa não vai estar lá, né? Próxima aqui, ó, os assassinos. Essa também é fácil da gente ver, né? Quantas pessoas mataram os seguidores de Jesus? Quanto sofrimento? Isso não vai ter nesse lugar. Não vai ter isso. Se você não gostou do que você viu ali na perseguição, ótimo, então não vai ter isso no céu. Fique fiel, né? Aguenta, porque nesse lugar não vai ter isso. Os que cometem imoralidade sexual. Tem alguma outra palavra aí? Impuros. Os impuros. Os adúlteros, tá certo? Né? Tem a ver com tudo isso, né? Imoralidade sexual tem a ver com adultério, não é só isso, mas tem a ver, né? Impureza, sim. Quanto disso tinha ali no meio daqueles fiéis, né? No Império Romano só tinha isso. Era difícil ser um discípulo de Jesus. Hoje em dia não é muito diferente, né? Hoje em dia tem uma imoralidade muito grande aqui no nosso mundo. Esse tipo de pessoa não vai estar nesse lugar aqui que nós estamos vendo, lugar perfeito. Não vai ter isso. Os que praticam feitiçaria, né?
Tem alguma outra palavra aí? Os feiticeiros, tá? É igual, né? Não, com certeza. Isso tinha em qualquer lugar, tem hoje também, né? Deus, desde que Ele separou o seu povo lá das suas leis que Ele deu através de Moisés, tinha essa, né? Olha, eu não quero que ninguém chegue perto disso, né? Então, se Deus estava proibindo, é porque tinha, né? Isso não é invenção, tinham pessoas assim, né? Que eram feiticeiros, mas tudo isso pelo poder do mal. Mas tinha, né? O mal faz milagre, não faz? Faz, né? Então essas coisas existem, e Deus estava dizendo desde o começo: olha, quem se meter com isso vai morrer. Lembra do rei Saul? Nessa época aqui que nós estamos vendo aqui, 1º, 2º, 3º século, também tinha isso. Hoje também tem isso. E Deus está dizendo. Muito mais escancarado. Hoje, né? Sim, com certeza. Antigamente era tudo escondido, oculto, né? Agora mostra. Hoje não, com certeza. É verdade, né? Não vai ter isso no céu. Olha só, né? O que mais aqui que o texto fala que não vai entrar? Os idólatras, né? Nós já falamos um pouco deles. Todos aqueles que têm outros deuses. Lá no Império Romano era o que mais tinha, né? Os deuses romanos, né? Adoração, idolatria. Hoje nós também temos isso. Não vai entrar nesse lugar. E todos os mentirosos, olha, teve uma parte aqui, eu não sei se eu comentei aqui ou não, que nós lemos o texto que fala que houve no céu um silêncio de 30 minutos. Né? Talvez a gente passou um pouco rápido. E toda vez que eu leio isso, que eu ensino a carta, eu falo que não vai ter mulher no céu, porque teve um silêncio de 30 minutos. Né? E a Robin, minha esposa, que está sempre comigo, ela fala, então não vai ter homem também, porque todos os mentirosos, né? Então não tem jeito, né? Não consigo falar nada, que eu levo sempre um rebote, né? Mas olha só, todos os mentirosos, olha só que coisa, não é? Não existe mentirinha, nem mentirão, né? Talvez numa dupla sertaneja, né? Mentirinha e mentirão, né? Não tem, para Deus não tem isso. Mentira é mentira. Ah, mas olha, eu precisei mentir para ajudar aquela pessoa. Você ajudou aquela pessoa, mas você se prejudicou. Faz sentido isso? Não faz, né? Ah, mas se eu falar a verdade vai ser pior, né? Vai ser menos se você falar a mentira, vai ser muito pior para você. Todos os mentirosos, todos, né? As pessoas que enganam, né? Pensa lá o que aqueles discípulos de Jesus estavam passando. Quanta enganação, quanta mentira era contada para eles, né? O que o dragão está fazendo aqui, né? Enganando as nações, né? Contando mentiras. Isso nesse lugar não vai ter mais. Olha só, né? Quanta coisa. E de novo, não é uma lista completa de quem não vai entrar, mas tem a ver com o que estava acontecendo ali, com aqueles cristãos naquela época. Tem um outro lugarzinho aqui que eu não pus aqui, mas eu acho que eu falei deles aqui um pouquinho mais para frente. Olha o capítulo 21, versículo 27. Eu acho que não está aqui, mas olha quem não vai entrar também. Eu acho que engloba isso que a gente falou, mas talvez tenha uns outros nomes aqui, né? Versículo 27 do capítulo 21. Nela, né, nessa cidade, jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso. Acho que nós já falamos disso aqui, né?
Pensa no que estava acontecendo lá naquela época: impureza, vergonha, enganação. De novo, não é uma lista exaustiva, né? Olha, o que eu pratico não está ali em Apocalipse, então eu posso praticar e eu vou entrar no céu. Não, não é isso, né? A gente tem que entender isso no contexto, tá? Esse tipo de pessoas, de situações, não vão entrar no céu. O céu vai ser um lugar só de alegria, não vai ter dor, não vai ter tristeza. Como que pode entrar alguma coisa assim, né? Tá? Então, quem não vai entrar. Agora, vamos dar uma olhadinha em quem vai entrar. Esses 2 capítulos dão uma boa ideia em vários versículos, você tem alguns aqui, que vão mostrar para a gente quem vai entrar. Então, olha lá, né, no slide, vai lá para o capítulo 21, versículo 7. 21, 7. Quem é que vai entrar neste lugar? O vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Quem é que vai entrar? O vencedor, né? Aquele fiel, aquele que ficou firme durante a perseguição, aquele que não se ajoelhou na frente da imagem do imperador, aquele que não negou Jesus como o único Senhor, né? Esse é o vencedor. Para o Império Romano e para as pessoas que estavam vendo, parecia que eles eram perdedores, porque muitos tinham morrido, né? Mas nós estamos vendo a história deles, né? Eles são vencedores, já estão reinando com Cristo, já estão no céu, vestidos de uma roupa branca, estão acompanhando o Cordeiro em todo lugar que ele vai, estão cantando hinos de vitória. Esse é o vencedor, aquele que fica fiel, né? Quem mais vai entrar nesse lugar? Olha o versículo 27 também, do capítulo 21, o finalzinho dele, nós vemos o começo, né, de quem não vai entrar. Olha quem vai entrar no céu. Olha o finalzinho do 27. Mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Nós falamos sobre isso na semana passada, né? Tem um livro que vai ser aberto no julgamento, que é o livro da vida. E se o seu nome estiver escrito neste livro, todos os seus feitos errados são apagados pelo sangue de Jesus. E não vai ter nenhum feito errado lá, apesar de nós termos feito coisas erradas. Mas por termos aceitado Jesus e nos mantido fiéis, o sangue de Jesus vai limpar todos esses erros. Então, quem vai estar lá? Aquele que tem o seu nome escrito no livro da vida. Quem mais? Olha o capítulo 22, versículo 3. Finalzinho do versículo 3, especialmente, né? Olha lá, o 3. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Quem vai estar lá? Os servos. Aqueles que fazem a vontade de Jesus. Os servos, né? Essa palavra aqui na língua original é escravo. O servo. Então, nós somos escravos de Jesus, né? Jesus nos comprou com seu sangue. Nós pertencemos a Ele agora. Então, os servos, aqueles discípulos fiéis, vão entrar neste lugar. Quem mais? Olha o versículo 14 do capítulo 22. Quem mais vai entrar? Felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida, e podem entrar na cidade pelas portas. O que é isso aqui, hein? O que você entende por felizes os que lavam as suas vestes? Não sempre pedir perdão. Como?
Os que estão sempre pedindo perdão. Os que estão sempre pedindo perdão, sim, aqueles que estão arrependidos, está certo. Mas o que tem a ver com lavar as suas vestes? Os que estão sempre se policiando para não fazer algo errado. Estão sempre se policiando, está certo. Todas essas ideias estão certas, mas qual a ideia de lavar as suas vestes? O que tem isso a ver com Jesus? Cuidar da sua alma. Cuidar da sua alma. Cuidar da sua alma, sim. Mas nós estamos falando mais coisas que nós fazemos, né? O que Jesus fez por nós? Que tem a ver com lavar as nossas vestes. Ter se integrado na cruz. Ter se integrado na cruz. Ter se entregado na cruz tem a ver com isso, né? O sangue de Jesus não lava os nossos pecados, né? Os que foram batizados? Os que foram batizados, sim, tem a ver com isso, né? Tem a ver com esse lavar, né? Que a palavra de Deus fala, o lavar regenerador, né? O lavar dos nossos pecados, né? O sangue de Jesus que nos torna alvos como a neve, né? Aqueles que lavaram as suas vestes, aqueles que se tornaram limpos através do sangue do Cordeiro, aqueles que aceitaram, se batizaram e permanecem fiéis. Esses vão entrar, né? Então nós temos que olhar para a nossa vida, né? Olha, eu posso ser uma pessoa muito boa, eu posso ser um servo, eu posso ajudar os outros, mas se eu não tenho a minha vida lavada pelo sangue de Jesus, eu não vou entrar nesse lugar. Está falando de batismo, sim. Está falando do lavar, né? O sangue de Jesus lavando o nosso pecado, né? Todas aquelas coisas ruins e sujas, e a gente fica limpo, como se tivesse uma roupa limpa, né? Por causa do sangue de Jesus. Quem mais? Versículo 17 do capítulo 22, olha lá comigo. O Espírito e a noiva dizem, vem, e todo aquele que ouvir, diga, vem. Quem tiver sede, venha, e quem quiser, beba de graça da água da vida. Aqueles que têm sede. Hoje eu cheguei aqui, tinha alguém ali junto comigo, não estou lembrando exatamente o que era, mas nós tomamos um copo de água ali e falamos, olha, nós estamos com sede hoje, né? Aquele que tem sede, mas não é sede dessa água, né? É sede da palavra de Deus, é sede de fazer a vontade de Deus, né? É aquela sede de estar sempre em comunhão com Deus, né? É aquela pessoa que tem uma vida de oração, é aquela pessoa que está sempre lendo a Bíblia, está sempre estudando, sempre que tem uma oportunidade para estar junto com os irmãos, a pessoa está sempre querendo saber mais, né? Quem tem sede vai estar lá. Lembra que Jesus, no Sermão do Monte, falou sobre isso, né? Bem-aventurados são os que têm fome e sede, mas não fome de comida, não sede de água, mas de justiça, né? Da palavra de Deus. Pessoas assim vão estar nesse lugar. E o versículo 17 também fala, olha, quem quiser, você leu ali bem, eu gosto tanto desse versículo, no finalzinho do 17, né? Quem quiser, beba de graça da água da vida. Quem vai estar nesse lugar? Quem quiser. Esse lugar está aberto para qualquer pessoa. Interessante que não precisa ser rico
para estar nesse lugar, apesar de ter ruas de ouro, né? Portas com pérolas. Não precisa ser rico para estar nesse lugar, não precisa ser bonito para estar nesse lugar, não precisa ser famoso para estar nesse lugar, não precisa ser inteligente, ter um diploma para estar nesse lugar, precisa querer estar lá. É para quem quiser. Olha só que diferença grande do que o mundo ensina, né? O mundo não nos ensina que para você ser uma pessoa vitoriosa, você tem que ser uma pessoa famosa, tem que ser uma pessoa rica, tem que ser uma pessoa bonita, né? É isso que o mundo ensina. Se você não é assim, infelizmente não tem chance para você. Mas a palavra de Deus diz exatamente o contrário. Para estar nesse lugar fantástico, tem que querer. Quem quiser vai estar lá. O céu é para todos, não existe distinção nesse lugar, né? O céu está disponível a todos. A escolha é nossa, sua e minha, né? Da onde nós vamos estar quando nós formos ou quando Jesus voltar. Quem quiser. Gustavo? Interessante que esse verso ele vai contra a teologia calvinista, né? Porque aqui dá opção para quem quiser, ser lavado em Cristo. Sim. E não aqueles que já nascem predestinados a estar lá. Exato, né? Existe muito aí, né? Você já deve ter ouvido, isso é ensinado em várias denominações, né? A predestinação. Você já nasce ou salvo ou não, né? Será que isso é uma coisa justa? Puxa vida, né? Aquela pessoa que se esforçou, foi boa, fez tudo o que precisava fazer para ser uma pessoa boa, ajudou os outros, mas olha, você não estava predestinado para ir para o céu. Será que Deus age assim? Com certeza que não, né? Sim. Eu vi um ensinamento há muitos anos atrás que dizia que Deus é extremamente poderoso, mas tem uma coisa que Ele não faz: é obrigar a pessoa a fazer o que Ele quer. Então, se você não quer, não tem como fazer. A pessoa tem que dar um passo à frente, um passo na direção de Jesus, se ele quiser ser salvo, né? Então, se ele não quiser, não tem como Deus agir. É verdade, apesar de todo o poder que Deus tem, né? É todo poderoso, Ele não força ninguém. Nós temos o livre-arbítrio, né? A livre vontade de decidir para onde nós queremos passar a eternidade. Se nós vamos para esse lugar aqui fantástico que nós estamos estudando, ou se nós vamos para o lago de fogo, onde vamos sofrer 24 horas, já pensou? Né? Você do lado daquele vizinho que incomodou você sua vida inteira, você vai passar a eternidade do lado dele, né? Ninguém quer isso, né? Nós temos a escolha. É para quem quiser. Logicamente que quando você quer, você vai obedecer, né? Mas está aberto, está disponível para todos. A escolha é minha e sua, onde nós vamos passar esse tempo, não é? Uma vez alguém falou comigo isso, eu nunca esqueci, sobre predestinação, não é? O exemplo que a pessoa me deu foi esse, né? É como se nós fôssemos fazer uma prova aqui hoje, né? E na semana passada eu falei, olha, vai cair o capítulo 21 e 22. Vocês estudem muito bem o capítulo 21 e 22. Quem estudou está predestinado a passar, não está? Quem não estudou está predestinado a não passar, não é? Então a predestinação é essa, não é? Todos têm a possibilidade
de escolher e passar a eternidade com Deus. Tem algumas coisas que Deus diz na sua palavra que precisamos fazer. Se nós fazemos isso, nós somos predestinados a ir para o céu. Nós estamos fazendo aquilo que Deus deixou na prova, né, para a gente estudar. Se nós não estudamos e não obedecemos, nós estamos sendo predestinados a não ir para o céu. Mas não é a ideia, né, como o Gustavo bem lembrou, não é essa a ideia de que você já nasce assim. Olha, você não tem escolha mais, você já nasceu assim, ou vai para o céu ou não vai. Não, né? Não é isso. Não precisa nem anunciar, né? Sim. Não precisa nem pregar evangelho. Nem precisaria, não é? Então aqui é quem quiser, exato. Todo mundo tem essa possibilidade. Tem que querer, né? Olha que coisa boa, né? Nós vamos terminar um pouquinho mais cedo hoje, né? Mas eu quero, nessa parte final, eu quero encorajar você. Neste momento, a que você deixe esse retrato do céu, que nós acabamos de ver, a te motivar, a te encorajar a querer estar sempre junto de Deus. Nós já vimos nessa história o que acontece com aquelas pessoas que não contra Deus. O destino que elas têm vai ser um destino ruim, vai ser um destino eternamente longe de Deus, sendo atormentados, sendo judiados, sofrendo. E eu quero que esse estudo que nós estamos terminando, principalmente o que nós estamos vendo hoje, né, esse local maravilhoso onde quem é fiel a Jesus vai estar, que esse retrato nos motive, nos encoraje a estar para sempre junto com Deus, a ter uma fidelidade a Jesus, né? Eu quero que esse estudo encoraje você a servir a Deus com fidelidade todos os dias. Não importa se alguém está vendo, se não está, né? Não importa se eu estou num lugar onde não tem ninguém. Não. Eu vou lembrar desse retrato do céu e isso vai me ajudar, vai me encorajar, motivar a minha fidelidade a Deus, porque eu quero estar nesse lugar. Eu quero encorajar você a andar nos caminhos de Deus diariamente, a crescer na sua fé, a estudar, a conhecer, né? A ler de novo esse livro, agora talvez com um pouco mais de clareza. Quero encorajar você a permanecer na companhia de Deus sempre, acordar de manhã e dormir à noite, né? Na companhia de Deus. Sim? Eu tenho uma pergunta, na verdade são duas. O livro da vida, ele às vezes me parece simbólico e às vezes me parece que não. E eu queria saber se Deus já sabe que o meu nome está escrito lá ou não, e se isso vai depender do que eu vou da vida. No final da minha vida, o meu nome vai estar. Uma pergunta boa, né? Uma pergunta muito boa. Deus é onisciente, né? Ele sabe tudo. Deus é onipresente. Está em todo lugar. Nós não temos essa concepção que Deus tem de tempo. O nosso tempo é uma coisa finita. Para Deus não é. Difícil da gente entender porque nós não temos a mente de Deus, né? Uma pergunta ótima, né? Deus, acredito eu, Ele está ao mesmo tempo vendo o nosso nascimento e a nossa morte. Ao mesmo tempo. Deus sabe quem vai estar com o livro escrito, o nome do livro, mas Ele não vai influir, né? Como nós falamos aqui, Ele não vai falar, opa, esse aqui está escapando, deixa eu jogar ele para cá de novo. Não, né? Nós temos o livre-arbítrio, mas Deus já sabe, eu creio, né?
que ele já sabe se o nosso nome vai estar no livro da vida ou não, porque ele está vendo ao mesmo tempo o meu nascimento e a minha morte. Ele é atemporal, ele não é finito, né? É difícil, é um conceito que para a gente é totalmente estranho a gente pensar nisso, né? Eternidade, como é que é isso, né? Deus está vendo o momento que Ele criou o mundo e o momento que o mundo vai acabar. Ele já sabe, né? Mateus diz, né, que Deus já sabe quando vai ser esse dia, né? Então é uma coisa difícil da gente pensar, mas eu creio sim, eu creio que Deus já sabe quem vai estar e quem não vai estar no céu, mas Ele não está influindo, acredito eu, né, nisso. É lógico que Ele quer que todo mundo esteja no céu, e como a carta de Pedro diz, né, Ele é paciente, né, e Ele está esperando que mais pessoas tenham a oportunidade de conhecer e decidir ser fiel, né? Eu creio que sim, mas não posso dizer com certeza, porque a gente não tem essa mente, né? É muito difícil a gente entender isso, mas é uma pergunta que muita gente pensa e tem essa dificuldade mesmo por causa da nossa maneira de pensar, né? Totalmente diferente de Deus. O mais próximo seria Jesus e o traidor, né? Já sabe que Judas ia trair. Já sabia, né? O mais próximo que a gente consegue enxergar que Deus sabe. Já sabia. Como Jesus já sabia que isso traía. E mesmo assim amou, né? Passou 3 anos juntos, lavou os pés, né? Olha só, né? Mesmo sabendo, né? Com certeza. Difícil para a gente pensar e realmente entender isso, né? Mas nós não somos Deus, nós não temos a mente de Deus, nós não temos o poder de Deus, né? Então, mas é uma pergunta muito interessante a sua, né? Então, vamos fazer a nossa parte, né? Vamos fazer todo o possível para ficarmos fiéis, né? Mesmo nas dificuldades que o mundo nos apresenta. Nós não queremos abandonar, porque sabemos para onde nós vamos se a gente abandonar. Não é um lugar bom. Não é um lugar bom, né? Não só aqui no livro de Apocalipse, mas vários outros locais, o inferno é sempre descrito como um lugar de tormento, né? De ranger de dentes, de sofrimento, né? Então, de queimação. Não sei como que vai ser isso, nem quero saber, mas é descrito assim, né? Por outro lado, o céu, olha como o céu é descrito. Cabe a nós essa decisão, né? Olha, Deus é tão bom que Ele nos deixa decidir para onde nós vamos. Ele quer que a gente vá com Ele, mas Ele não vai influir no sentido de nós sermos robozinhos, né? A gente não tem o nosso próprio pensamento, mesmo que seja contra. Deus nos criou assim, e é assim que nós vamos ter que responder a Ele, né? Aqui primeiro, depois ali. Sim? Teve uma pessoa no seu que se perguntou como será que vai ser quando a gente estiver lá no céu? Será que vamos encontrar as pessoas que morreram, que eram nossos queridos, nossos parentes? Eu não soube responder, mas eu falei que seria um lugar onde não haveria sofrimento, nem choros, nem ranger de dentes. Aí você estava falando sobre a Irmandade Perfeita, eu queria saber que isso é o que a gente pode imaginar como vai ser. Vai ter pessoas que nós amamos e que também lavaram suas vestes através do sangue de Cristo. Outra pergunta boa, né? A gente só vai saber quando chegar lá, né? Mas não vai ser um lugar de sofrimento, de tristeza, de lágrimas. Então, isso me dá uma ideia de que nós no céu, nós não vamos saber quem não está. Senão nós íamos ficar muito tristes, né? E talvez outras pessoas iam ficar tristes, né? Mas também nos dá uma ideia de que
que de alguma maneira nós vamos reconhecer, né? Lembra a história que Jesus conta do rico e do Lázaro? Não sei como que é isso, né? Mas Lázaro estava ali junto com Abraão. Será que Abraão estava com uma etiqueta aqui dizendo Abraão? Não sei, né? O rico estava lá no inferno e ele viu Abraão, reconheceu Lázaro. Não sei como é que é isso. Então, Deus quer que a gente tenha fé, por isso que nós não temos todas essas respostas, né? E acho que a gente nem precisa, porque a gente precisa na palavra de Deus, tem, né? Mas é interessante a gente pensar nessas coisas. Eu gosto de pensar, apesar de a gente não tem certeza, mas eu acho que a vida dá alguns indícios de que nós vamos reconhecer quem está no céu, mas nós não vamos sentir falta de quem não está. Porque é só um lugar de alegria, não é um lugar de tristeza, não é um lugar de choro. Como vai ser isso, não sei, né? Quando a gente começa o curso de teologia, lá em Valinhos a gente usa uns crachazinhos, né? Para a gente tentar lembrar o nome de todo mundo. Depois de umas certas aulas a gente não precisa usar o crachá mais, porque a gente já lembra o nome, mas no começo tem que ter o crachá, né? Então, será que vai ter crachá no céu? Acredito que não, né? Mas a gente vai saber, de alguma maneira nós vamos reconhecer quem está, mas não vamos sentir falta de quem não está. Como que vai ser isso, não sei. Só quando a gente chegar lá é que nós vamos entender como que vai ser isso. Mas vai ser um lugar fantástico. Não vai ter dor, não vai ter lágrima. Ah, muito bom. Sim? Nesse contexto que o senhor está falando aí, eu lembro do monte, né, que Jesus aparece com os apóstolos assistindo. Ali os apóstolos garantem que Jesus estava com Moisés e Elias. Como eles podiam saber se eles nunca tinham visto ele, nem um retrato, nem nada? Exato. Né? Então é uma coisa espiritual mesmo isso daí. Mas aquilo que eu ia dizer é que é muito difícil, materialmente falando, para uma pessoa saber se ela vai para o céu ou não, porque ela não sabe até quando ela vai ser fiel, se um dia ela vai cair da graça de Deus ou ela vai permanecer fiel. É impossível a pessoa saber, né? O que a pessoa precisa fazer é ficar sempre junto com Deus, né? Sempre firme ali, para não cair exatamente. Sim. O outro lado é o livro da vida. O livro da vida, como a própria palavra fala, no céu não tem nada material, lá não entra livro. Livro lá não tem, não existe. Então, o livro da vida é, na verdade, a memória de Deus que não esquece de nada nem de todos. Então, o livro da vida o livro é uma simbologia da memória de Deus. Sim. Porque Deus não se esquece de nada nem de ninguém. Né? Com certeza, né? Ótimo exemplo, né? Mas o livro é simbólico, né? Com certeza, tem toda a razão. Não é um livro físico, né? Nós estamos falando de coisas simbólicas, mas na nossa mente, poxa, a vida é um livro, né? Ó, tem as coisas que nós fizemos, está tudo anotado num livro, né? Mas sim, são coisas simbólicas, isso mesmo, né? Agora, tem uma passagem, isso que você falou me lembrou de algo. Tem uma passagem lá na primeira carta de João, no capítulo 5, que fala, olha, eu estou escrevendo essas coisas para vocês, para que vocês tenham certeza da vida eterna, né? Então, nós aqui, ó, nós que somos discípulos de Jesus, hoje, ninguém pode falar, não sei se eu morrer hoje, eu não sei se eu vou para o céu. Não pode. Você tem que ter a certeza da vida eterna. Não porque você é uma pessoa boa,
mas pela graça de Deus, pelo sangue de Jesus. É isso que o apóstolo João está escrevendo lá na sua primeira carta. Né? Olha, estou escrevendo isso para que vocês tenham certeza da vida eterna. Volta comigo lá, vamos lá, 1 João capítulo 5, né? Vamos ver que texto que é. Versículo 13, né? 1 João 5, 13. Com certeza isso não faz do cristão uma pessoa orgulhosa, do cristão uma pessoa melhor do que outra, não é isso aqui, né? Mas você que é um seguidor, um discípulo de Jesus fiel, hoje você tem que ter a certeza de que você está indo para o céu. Se Jesus voltar hoje, você vai para o céu. Se você morre hoje, você vai para o céu. Olha o que João escreve aqui, né? 1 João 5,13. Escrevi-lhes essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, que vocês saibam que tem a vida eterna. Isso para o cristão não é dúvida. Agora, tá certo, né? Daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, eu não sei como que cada um vai estar, né? Mas hoje você não pode ter dúvida da sua salvação. Não pode. Se você se batizou, se você foi lavado pelo sangue de Jesus, e você está procurando fazer a vontade dele, João está escrevendo para que você tenha certeza da vida eterna. Não pode ter dúvida. O cristão não pode ser uma pessoa duvidosa. Né? Você não pode correr o risco, né? Não pode, né? O cristão não pode ser uma pessoa que tem dúvida, duvidosa, né? Tiago já falou disso, né? Olha, uma fé que duvida não é uma fé que Deus quer, né? Quando a gente pede, nós temos que pedir com certeza. Eu vou pedir para que Deus me abençoe naquela entrevista do trabalho, mas eu acho que eu não vou passar. Então, por que você está pedindo para Deus abençoar você? Né? Não, eu vou pedir para que Deus abençoe a entrevista, porque olha, eu estudei, eu estou pronto, estou preparado, estou pedindo que Deus realmente me ajude. Né? É certeza. Né? Agora, Deus sabe o que é melhor, talvez não é aquilo que Deus queira, né? Mas não é, olha, eu pedi para Deus, mas eu não sei não, viu? Não, esse tipo de fé não é o que Deus quer, né? É a mesma coisa com a nossa salvação. Nós temos que ter certeza, não porque nós merecemos, mas por causa da graça de Deus, do sacrifício de Jesus, né? Por isso que nós temos a certeza. Tá? Fechar o parênteses aqui, vou voltar aqui para o nosso final aqui, né? Olha, eu quero encorajar todos nesse nosso final a contar essa história que nós vimos aqui de Jesus para muita gente. Lembra qual que é o plano do dragão? Né? Lembra? Nesse livro, ele tentou devorar a criança, né? Jesus, quando nasceu. Ele tentou impedir que Jesus entrasse no céu. Ele foi tentar contra a mulher, não conseguiu. A sua última cartada é contra a descendência. Lembra que nós vimos isso? Né? Até hoje continua sendo assim. Então, se nós não falamos de Jesus, o dragão está vencendo. Porque a descendência, daqui a algum tempo, não vai conhecer Jesus. Ah, mas isso é impossível. Lembra do livro de Juízes? Depois que Josué morreu, a próxima geração não conhecia o Senhor Deus. E a gente pensa, não, isso é impossível. É possível sim, se a gente não falar. Então eu quero encorajar todos aqui a falar, a contar a história de Jesus, que assim o dragão não vai vencer. Nós já sabemos que ele não vai vencer, mas nós não queremos que ele leve mais pessoas com ele, né? Então a nossa responsabilidade, já que nós sabemos da história, nós sabemos do final da história,
contar essa história para mais e mais pessoas. Para que mais e mais pessoas possam ter a oportunidade que nós temos de aceitar, né? Desculpa. Pois não? Antes da volta de Jesus, todos vai ser alcançados pela palavra? Vai ter oportunidade? Creio que sim, né? O que nós entendemos lá em Pedro, né? Jesus, Deus é paciente e Ele está esperando que as pessoas escutem e decidam. Você vê na carta aos Romanos que ninguém tem desculpa para não acreditar em Deus. A pessoa não precisa ler uma Bíblia, como eu e você tivemos essa bênção. Tem muitas pessoas que não têm essa bênção, né? Mas elas, pela natureza, elas têm a possibilidade de acreditar em Deus. O que vai acontecer com essas pessoas? Deus é o juiz, não somos nós. Nós não temos que ficar pensando nisso. Nós temos que nos preocupar com aquelas pessoas que estão do nosso lado. Essa sim. Mas e o pigmeu lá na Austrália? Eu não posso fazer nada sobre o pigmeu na Austrália, mas o meu vizinho eu posso. O meu parente eu posso. Mas e o índio na Amazônia que nunca não chegou uma Bíblia para ele? Não é nossa preocupação. Se preocupa com o seu colega de trabalho. Deus vai saber julgar todo mundo. E Ele está sendo paciente para que mais e mais pessoas possam conhecer Jesus. Depende de nós, né? A gente quer que Jesus volte logo, vamos falar para mais e mais pessoas, né? Não é mesmo? Então, todo mundo vai ter uma oportunidade? Eu creio que sim. Todo mundo vai ler uma Bíblia? Não. Tem muitos lugares onde, infelizmente, a Bíblia não chega. Não chega. Mas mesmo nesses lugares, as pessoas têm uma oportunidade para acreditar em Deus. Eu não sei o que vai acontecer com essas pessoas, mas não deve ser a minha preocupação. Deus vai tomar conta disso, né? A minha preocupação é com as pessoas do meu lado, que eu tenho oportunidade e eu não falo. É isso que eu tenho que ficar pensando, né? Se eu fico pensando no mundo inteiro, eu acabo fazendo nada, né? Mas quando eu penso nas pessoas do meu lado, que eu tenho condições de falar, isso sim, isso já dá bastante trabalho, né? Não precisamos ficar pensando lá no final do mundo, não é mesmo? Mas ótimo, são perguntas muito boas, né? Mas eu quero encorajar nesse final a gente lembrar desse retrato do céu, né? Para que a gente tenha fidelidade a Deus nas dificuldades, né? Nas coisas fáceis é fácil, né? Nas dificuldades é que a gente mostra a nossa fidelidade. Quando a gente lembra para onde nós vamos, deve nos ajudar a ser fiel, né? Vamos falar da história de Jesus para mais e mais pessoas, porque nós estamos vendo nesse livro que a maneira que o dragão quer vencer é não deixando que a descendência continue. E se eu deixo de falar, ele vai ganhar muitas pessoas. Nós já sabemos que no final a vitória não vai ser dele, mas nós queremos que mais pessoas estejam nesse lugar onde nós vamos estar, né? Então, um dia, né, nós vamos estar todos juntos nessa nova cidade, o céu, né, onde Jesus está preparando e nós vamos morar para sempre. Vamos terminar com isso aqui, Deus ama e cuida dos seus filhos e filhas. E a mensagem desse livro, se você pudesse resumir numa frase, a mensagem do livro de Apocalipse é: vamos todos vencer com Jesus. Esse é o resuminho do livro, né? Se a gente quiser vencer, nós temos que estar do lado de Jesus. E se estivermos, nós vamos vencer. Não,
porque nós somos bons e merecemos, mas porque Deus está prometendo, porque Ele é fiel, por causa da sua graça, por causa do sacrifício de Jesus. Nós vamos vencer com Jesus. Tá bom? Certo? Nada de medo ao abrir o livro. Pelo contrário, né? Pelo contrário, tem que abrir o livro com muita vontade, com alegria, porque é um livro que nos motiva, nos encoraja a sermos fiéis. Ok? Alguma pergunta, comentário antes da gente terminar? Perguntas muito boas hoje, com certeza, né? Muito boas. E a grande maioria nós vamos ter que esperar chegar lá para a gente ter as respostas. Né? Deixa eu perguntar. O capítulo 21 e 22, ele ainda faz parte das cartas que foram para as igrejas. Sim. Então, assim, podemos dizer que ele foi feito específico para as igrejas ali. Mas por conta do conteúdo específico aí no final, ele serve para nós no sentido de encorajamento. Sim. Mas ele foi feito, escrito para aquele período também. Sim, você tem toda a razão, né? Não tem dúvida. Os livros, né? Todas as cartas que a gente estuda, elas têm um contexto, não é? Então, a gente tem que, para ser um bom estudante da Palavra de Deus, a gente tem que, em primeiro lugar, entender a situação, entender o porquê que aquilo foi escrito naquela situação. Isso tem uma palavrinha chamada exegese, onde você vai estudar o livro, vamos supor, o livro de Apocalipse, que a gente estudou. Nós vamos estudar o livro no seu contexto, e a gente vai entender o livro no seu contexto. Depois a gente aplica o livro para nós hoje. Isso chama-se hermenêutica. Então, você não consegue fazer uma aplicação correta se você não fez a sua análise do contexto correto. Então, a exegese é muito importante. Vamos estudar por que foi escrito esse livro. Poxa vida, o Império Romano estava perseguindo os cristãos. Olha, João está mandando uma carta alertando as igrejas do que iria acontecer, do plano do dragão, para eles se manterem fiéis. Olha, com certeza, entendi muito bem ali no contexto. Mas não serve para mim? Serve. Então agora eu vou fazer a hermenêutica, eu vou aplicar isso para mim. Eu também passo por dificuldades, eu também sou tentado a desistir, não é? O dragão também não quer que eu continue a minha vida com Cristo. Então, se eu for fiel nas minhas dificuldades, olha para onde eu estou indo. Então, eu estou aplicando o que eu entendi agora para a minha vida. Então, isso aí é muito válido. Então, com certeza, tudo que está aqui a gente encaixa para quem recebeu o primeiro. Eles estão sofrendo, eles estão morrendo, eles estão passando por dor, por sofrimento, por choro, mas se eles ficarem fiéis, olha para onde eles vão. Mas isso não acaba ali com eles, né? É a mesma história para nós. Se nós ficarmos fiéis, olha para onde nós vamos também, para estar junto com aqueles que já foram, né? Esses salvos, os mártires que a gente tem estudado no livro inteiro, tá? Então sim, para eles, mas aí entendendo o porquê, a gente faz uma aplicação correta para nós, tá? Muito bom, tá? Gustavo? Eu só pensando nessa questão de aplicação para as nossas vidas, e o medo se eu vou para lá ou não, dentro do capítulo 22, no verso 11, tem uma mensagem de encorajamento muito boa. Ele vai falar que o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Se a gente quiser saber se a gente vai para o céu, só continuar fazendo. Exato, né? Ou você faz a coisa ruim ou você continua fazendo a coisa boa, sim, exato. É uma mensagem de fidelidade, não é? Para a gente continuar nas obras de Deus, com certeza, não é?
Difícil muitas vezes, trabalho, família, não é? São situações difíceis. Mas quando a gente tem esse retrato desse lugar aí na nossa mente, isso tem que nos encorajar, tem que nos motivar com a nossa fidelidade. Porque olha para onde nós estamos. Né? Muito bom. Muito bem. Vamos ficar em pé e vamos terminar orando? Antes da gente orar, eu quero dizer para vocês que gostei muito do tempo aqui junto, passou muito rápido, né? Fiquei muito feliz da Maria Aparecida, uma nova irmã, né? Ter essa sede, né? Essa vontade de querer estar aqui com a gente. Hoje é aniversário da filha dela, mas mesmo assim ela está aqui conosco, né? Isso é muito bom, grande encorajamento, né? E fiquei muito feliz de estar aqui, passar essa semana junto com vocês. Gosto muito de estar aqui, então obrigado pelo convite de poder estar aqui com vocês. Que Deus possa nos abençoar todos a mantermos a nossa fidelidade em Deus. Tá bom? Vamos lá. A gente que agradece, né? Você deixa a sua casa, família, mais uma vez se dispôs a vir aqui, como tantas outras vezes. Então nós aqui no Ministério de Ensino, nós somos gratos por você ter aceitado o convite, ter se sacrificado, né, devido aqui nessas semanas. Nós somos muito felizes por tudo que você já fez por essa congregação nesses 4 anos nossos. Mais uma vez você está aqui se dispondo, servindo. Então que Deus continue abençoando você, a Rob de ter ficado em casa, com toda a igreja de Deus. Muito obrigado. Prazer muito grande. Tá? Obrigado mesmo. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos tão felizes nessa noite porque fazemos parte da Tua família. Nós queremos, Pai, cada vez mais lembrar desse local, desse lugar maravilhoso, que nossa fidelidade ao Senhor continue firme, nos ajude, nos fortaleça nas dificuldades, nos ajude a que possamos sempre demonstrar a nossa fidelidade, que nós possamos falar de Jesus para mais e mais pessoas, para que elas também possam estar e passar a eternidade nesse lugar junto conosco, junto com todos os salvos. Obrigado por este livro, que nós possamos ler, aprender e praticar a Tua palavra. Obrigado por todos aqui, que o Senhor abençoe a igreja neste local, que possa ser luz, sal, que possa continuar crescendo, ser um exemplo para este bairro, para as pessoas aqui à sua volta. Abençoe os irmãos lá em Valinhos também, o crescimento, tanto físico quanto espiritual, maturidade, que nós possamos sempre estar fazendo a Tua vontade. Em nome de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o Rei, como vimos neste livro. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Obrigado, Deus abençoe a todos.